Fonte de renda. Você tem a sua? Pois é. Quantas fontes de renda você tem? Esse é o papo desse vídeo hoje. Tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Michelle Moreira e esse aqui é o meu canal. Seja muito bem-vindo. Meu canal está aqui com o propósito unicamente de ajudar o máximo de pessoas possíveis com as minhas experiências, tá bom? Espero muito poder ajudar. Se eu ajudar uma pessoa, eu já tô feliz, tá? Eu comentei em algum dos vídeos que eu era cabeleireira, tá? Eu tinha um comércio. Fui cabeleireira por mais de 13 anos, tá? Só que dona do próprio estabelecimento eu fui há 10 anos, tá? Então, durante 10 anos eu tinha um comércio. E o comércio, ele era a minha única fonte de renda, tá bom? E, tipo assim, eu trabalhava demais. Quando a pessoa é autônoma e ela trabalha muito, ela mal tem tempo para ela mesma. Quem dirá disposição para cuidar da saúde, estudar, né? Estudar mais, se informar. Então, eu não tinha muito tempo. Porém, eu sempre fui do esporte, então cuidar da saúde sempre foi da minha, né? Sempre pude. O pouquinho que eu podia fazer para cuidar da saúde eu fazia, mas tipo assim, a alimentação era difícil para mim, não conseguia manter um ritmo, um horário correto para alimentação, né? Mas de contrapartida eu evitava comer besteiras. Livros, eu sempre gostei muito de ler. Eu não tinha muito tempo. Mas quando dava, assim, eu dava uma lida num livro, né? Só que não era mais, assim, bem espaçado, né? O que acontece? Eu não estava mais feliz trabalhando na minha profissão, tá? Então eu tive que fazer algumas escolhas, né? Colocar ali na ponta da caneta o que valia a pena para mim. O que valia a pena para mim? Ganhar dinheiro, né? Ou ir trabalhar de uma maneira que eu não estava mais feliz, mas somente pelo dinheiro. Então, eu não estava feliz com a profissão, mas eu ganhava dinheiro. Então, eu tinha que escolher o que era bom para mim. Só que eu tinha passado por muitas coisas, tá? Eu tinha sofrido um acidente, onde tinha sido bem sério, bem grave. Então, tipo assim, eu tinha sofrido umas consequências desse acidente bem severos. Então, tipo assim, tava um pouco mais difícil para mim algumas tarefas do dia a dia, né? Porque durante o trabalho eu já trabalhei com amnésia, já trabalhei com dor. Então, tipo assim, era situações que eu tinha que enfrentar, né, pelo dia a dia mesmo, né? Eu tinha que pagar conta, tinha criança, então não tinha muita escolha, eu tinha que simplesmente ser corajosa e fazer o que eu tinha que fazer, né? Com o decorrer do tempo, eu comecei a continuar ganhando dinheiro, só que eu não tinha apego no dinheiro. Só que eu amava a profissão. Enquanto eu estava trabalhando, eu estava sempre me sentindo muito bem, porque eu amava muito o que eu fazia, sabe? Então, quando você gosta muito do que você faz, você não liga muito para as coisas externas nem internas, porque você está tão feliz trabalhando, sabe? Te traz um sentimento tão bom que você ficava tranquilo. Então, era o que acontecia comigo. Eu trabalhava de um jeito que eu gostava demais, ficava feliz, tá? Então não me importava se eu tava doente, eu tava trabalhando, se eu tivesse chateada, o trabalho me distraía. Então, tipo assim, não tinha tempo ruim pra mim. Eu gostava mesmo, né? Gostava mesmo. Só que eu fui aprendendo algumas coisas durante a vida que eu fui ficando bem desgostosa, né? No caso, fiquei bem desgostosa de relacionamentos, tá? Ou seja, vou explicar melhor. Porque acho que eu fui lembrando, acho que fui ficando meio tensa, sabe? Então eu tenho que explicar melhor, porque eu tô aqui totalmente sincera, sem roteiro nenhum, me abrindo o meu íntimo pra vocês. Oi, princesa. Oi, minha mãe tá gravando. Tchau. Enquanto eu estava trabalhando,
e eu gostava demais do meu trabalho, não tinha tempo ruim para mim. Então eu estava sempre bem, sabe? Sempre aberta ao trabalho, eu estava sempre me sentindo bem. Com as situações do dia a dia, eu fui conhecendo muito 10 anos, né, gente? 10 anos lidando com pessoas, com público ali todos os dias, frente a frente. Fora esse, eu tinha um outro comércio antes, que eu também, durou 8 anos. Então foram 18 anos com comércio próprio, lidando com pessoas ali todos os dias, frente a frente. Então você acaba aprendendo a lidar com o público, né? Então eu tinha esse tipo de experiência, eu lidava com o público muito bem, né? Continuo lidando com o público muito bem. A diferença é que, sabe aquele ouvido mercador? Aquele que você tem que ouvir aqui, sabe? E você não pode falar o que você pensa, você tem que estar sempre ali, meio sereno, né? Deixar entrar por aqui, sair por aqui. Então, eu fui perdendo isso depois de algum tempo, porque eu estava passando por uns momentos difíceis, né? Eu estava doente, tomando medicamentos fortes, sentindo dores terríveis, né? Lutando para viver mesmo. Essa que é a situação real, né? Do dia a dia, a vida real. De muitos. Não o meu, mas de muitos. E eu via pessoas com assuntos fúteis, sabe? E com umas piadas, assim, de muito mau gosto, sabe? As pessoas bem frias, que não se importam muito com a situação do dia a dia. Gente, não estou falando de mim, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito discreta. Eu trabalhei e as pessoas não sabiam que eu estava doente. As pessoas não sabiam que fazer tratamento. Elas não perguntavam também, e eu também não falava. Então era tudo tranquilo para mim. Tava tudo tranquilo. Só que quando você tem problemas reais, né? E você observa as pessoas, você vê que tem pessoas que elas têm uns problemas tão, tão, é óbvio que cada problema tem seu peso, né, pra pessoa. Porém, tem umas futilidades assim que você vai vendo, você vai falando assim, meu Deus, por que isso? Pra que isso, né? Então, as pessoas elas estavam com uns pensamentos tão diferentes dos meus, sabe? Que eu tava observando aquelas experiências daquelas pessoas que sentavam na minha cadeira e ficavam falando sobre: ai, Michelle, me deixa bem bonita porque hoje eu vou trair meu marido. Então, tipo, eu comecei a ficar: meu Deus, por que eu tenho que ouvir isso, sabe? Era tipo absurdo, de verdade. Eu tô falando coisas assim bem. Eu falava: não, menina, pelo amor de Deus, não fala isso não. Aí, não quero saber, não quero saber. Aí a pessoa ia embora. Aí depois de um tempo a pessoa voltava e ela falava assim: nossa, Michelle, deixa eu te contar, naquele dia eu fui pra cidade tal, traí meu marido. Eu tava linda, meu cabelo, não sei o que. Eu falava: meu Deus do céu, não me conta isso não. Então, tipo assim, sabe? Tava me fazendo mal. Tava me fazendo muito mal, né? Aí outras pessoas, eu não sei o que eu tinha, mas era eu sem perguntar, sempre foi assim a vida inteira. Eu sem fazer uma única pergunta para a pessoa, mas a pessoa senta onde for perto de mim, ela se abre, ela conta a vida dela inteira para mim, sem eu fazer uma única pergunta. Vocês acreditam? Sempre foi assim a vida toda. Eu não sei o que as pessoas elas têm comigo, ou elas sentem na minha presença, que elas contam a vida delas para mim. Sempre foi assim. Então eu ouvia muitas coisas que estavam me fazendo muito mal. E eu sempre tentei, sabe, falar: não, não faça isso. Mas eu não queria também expor, sabe? Expor o que eu estava passando, tá? Porque, infelizmente, as pessoas elas não querem saber se você está bem, se você não está bem. É poucas pessoas que vão chegar em você e vai falar assim: Michelle, você está bem? Tá precisando de alguma coisa? Você tá com dor? Precisa de dinheiro para comprar um remédio? Sabe? Então, tipo assim, eu não vi isso nem de parentes, quem dirá de pessoas aleatórias, assim. Então, o que estava acontecendo comigo é que eu estava indo trabalhar e ao invés de eu me sentir feliz, eu estava me sentindo sufocada.
Ao invés de eu me sentir leve, sabe? Do jeito que eu ficava. Eu sempre gostava, eu gostava demais de trabalhar, a ponto de eu chegar e falar assim pro meu marido: Nossa, hoje foi difícil, foi pesado o trabalho, não sei o quê. Pessoas ficam falando os negócios pra mim que eu não quero saber. E eu sempre falava, tá, gente? Não, não me conta não, não quero saber não. Mas as pessoas contavam, sabe? Elas contavam as coisas pra mim sem eu perguntar. Eu não sei o que acontece, não sei o porquê disso. Mas as pessoas, elas sempre contavam pra mim os seus pecados, como se fosse um confessionário. E o mais interessante é que elas sentavam estressada, triste, chateada, e terminava de fazer o cabelo e tudo mais, falava tudo que tinha que falar. Aí eu falava assim: Ai, tá bem? Gostou do cabelo? Não sei o quê. Ai, minha, olha, hoje eu tô bem, lavei a alma. Gente, vocês acreditam? Era dessa forma. Hoje eu tô bem, eu lavei a alma, tô me sentindo mais leve. Eu vim pra conversar, tá? Já vim logo pra conversar. E quando ela já entrava pela porta do salão, já falando: Ó, menina, eu só vim pra conversar. Preciso te falar umas coisas. Gente, e tipo assim, sempre detestei fofoca, tá? Fofoca é uma coisa que pra mim é uma coisa, é intriga, né? Deus detesta a intriga, já começa por aí, é uma das coisas que Deus odeia, é a contenda, ele odeia intriga, então a gente não pode tentar, sabe, colocar fogo no parquinho, sabe, ser isqueirinho de alguma situação, porque Deus odeia isso. Então, tipo, as pessoas, elas sentavam perto de mim e elas começavam a falar todas as coisas ruins que elas faziam. Eu não sei o porquê que levavam elas a fazer isso comigo. Não sei se, então, como eu nunca gostei de fofoca, ao contrário, né? Eu sempre falava assim: Ó, gente, vocês têm que entender que tem que quebrar esse conceito, esse paradigma, que salão de cabeleireiro é coisa de fofoca, tá? Vocês têm que parar com isso, porque aqui não rola fofoca, não. Só que era muito difícil, eu não fazia fofoca e eu não gostava de fofoca, mas era muito difícil eu controlar as pessoas, de falar alguma coisa de outro alguém para outra pessoa, quanto mais quando tinha mais pessoas no salão, né? Então eu preferia sempre atender, ou sempre trabalhei com horário marcado, mas eu sempre preferi atender, tipo assim, duas pessoas ao mesmo tempo, porque eu dava um descanso para minha cabeça, porque eu ficava focada só nas minhas obrigações como profissional mesmo, da área ali. Então eu deixava elas mais fazendo companhia uma para outra. Então elas conversavam, davam risada, enquanto eu ia lá pro meu cantinho do café e ficava sentadinha lá no cantinho, sabe? Para eu evitar. Era uma forma, inclusive, de eu descansar. Que eu ia lá pro fundo, sentava, ó, já conseguia sentar, tomava um cafezinho. Se desse para comer alguma coisa, se desse tempo eu já comia, beliscava alguma coisa, que era assim, era correria. Mas eu comecei a sair muito sufocada dos trabalhos, eu não saía mais bem, eu saía sufocada. Eu lutando para viver, né? Só eu, Deus sabia, minha família sabia, né? Meu marido, no caso, sabia do esforço que eu fazia de estar trabalhando ali, né? Correndo atrás do sustento da minha filha, das minhas contas, eu sempre fui independente, né? Então, tipo assim, eu sabia o esforço que eu tava fazendo ali, trabalhando. Principalmente se eu estivesse ocupando a minha mente com o trabalho, eu não ficava pensando que no meu diagnóstico nem no meu tratamento não estava dando certo, né? Então, tipo assim, eu tinha que 3 vezes por semana ser furada, furava a orelha, furava o dedo, furava o braço, para saber como estava meu INR no sangue, para saber se meu tratamento estava dando resultado, né? Então, sempre era resultado negativo para mim, no caso, meu tratamento não estava adiantando, então eu ia trabalhar ainda com aquela sensação do tipo, caramba, fui furada de novo, mas vamos ver, tipo assim, aí eu ouvia, olha, me deixa bonita aqui, porque hoje eu vou para tal lugar, vou, nossa, vou dormir lá na casa de fulano de tal, mas meu marido acha que eu vou trabalhar. Meu marido acha que eu vou estar trabalhando durante a noite, mas eu vou estar na cidade tal, com o marido fulano de tal, e me contava, sem eu querer saber, sem eu perguntar. Então, gente, eu comecei a me sentir muito sufocada. Então, o que que eu fiz? Eu tinha que
organizar o mais rápido possível as minhas finanças, porque eu tava meio que pensando em já desistir, sabe? Tipo, largar tudo, porque eu tinha um outro trabalho que tava me dando frutos, né? Só que era um trabalho, tipo assim, online. Então ele tava me dando frutos. Só que eu tinha o salão. Então eu trabalhava com os dois ao mesmo tempo, tá? Então eu conseguia conciliar os dois ao mesmo tempo. Quando eu folgava do salão, eu focava no trabalho online. Quando eu tava. E era uma situação que eu conseguia, como posso dizer, eu conseguia me manter. Quando eu consegui fazer com que esse meu trabalho online aumentasse os lucros e eu me sentisse mais segura, eu falei assim, bom, agora é a hora de eu organizar minhas finanças, tá? Porque eu tinha, se eu não me engano, eu tinha algumas contas pendentes, né? Eu tinha um carro financiado, mas que eu tava quitando. Falei assim, acho que faltava umas 5 parcelas, assim, só pra eu quitar o carro, sabe? Tipo assim. E aí, o que acontece? Eu falei assim, bom, eu vou correr, vou fazer antecipado, vou fazer tudo antecipado. Então, aquelas 5 parcelinhas do boleto que eu tinha do carro, eu quitei elas. Então, eu quitei aqueles boletos do carro e aí eu me vi sem uma parcela alta, no caso. Falei assim, bom, agora eu tô sem uma parcela alta e eu estou com outro trabalho online me dando renda. Agora eu vou observar aqui se é isso mesmo que eu quero, se eu me desfaço do salão. Porque, tipo assim, era uma coisa, era um ponto comercial que é meu mesmo, tá? Eu não pagava aluguel. Então, tipo assim, era 10 anos de todos os dias, quase diariamente trabalhando ali. Então, tipo assim, criei minha filha, inclusive, com frutos desse salão. Então, tipo assim, eu tinha um amor e uma gratidão muito grande pelo salão. Então, eu tinha que pensar direitinho referente a isso. Então, o primeiro passo que eu tive foi organizar as minhas finanças, tá? Então, eu quitei as 5 parcelinhas que eu tinha do carro, acabei com a. Quitei o carro, fiquei sem essa dívida alta, no caso, essa parcela alta. E eu comecei a organizar minha vida referente às finanças, tá? Porque foi nesse momento, inclusive, que eu deixei de ser consumista, porque eu tinha que tomar uma atitude, tá? Então, eu fui muito drástica, deixei de ser consumista, quitei o carro. Então, eu falei assim: agora eu vou começar a me organizar, porque se eu fechar as portas, vai ter que ser para sempre, né? Então, foi bem isso que eu comecei a fazer. Optei em fechar, mas eu não fechei de cara, tá? A primeira coisa que eu fiz foi orar a Deus. Eu fui perguntar ao Senhor se era isso mesmo que eu deveria fazer. Mas eu já não estava me sentindo bem, eu já não estava mais feliz no trabalho, tá? Eu amava a profissão e eu continuava gostando muito de fazer o meu trabalho. Só que eu não estava gostando mais de estar próximo das pessoas. Eu estava passando por um processo muito doloroso de estar muito doente. Você tá doente, você precisar de alguém. Eu não tive ninguém, então, a não ser meu marido que cuidou de mim até hoje, sabe? Sou muito grata a ele, porque eu tive que, inclusive em casa, com os afazeres de casa, tipo assim, cozinhar, eu meio que desaprendi fazer várias coisas na cozinha. Primeiro porque eu esqueci como é que se fazia. Olha o nível, gente. Eu fazia marmitas fitness. Olha pra você, eu conseguia fazer procedimentos nos legumes para durar mais. Eu conseguia fazer tudo isso que eu desaprendi, porque eu esqueci, simplesmente. Eu fui proibida de mexer com faca para não me cortar por conta do anticoagulante, né? Porque se eu me cortasse, sangrava muito mais, muito, muito. Eu chegava a me cortar um pouquinho, às vezes, no salão e tal. E entrei em casa também e chegava a cortar a pele, porque a pele, quando a pessoa toma anticoagulante, ela fica fina. Ela fica bem mais fina, delicada. Então, vamos supor, um exemplo, se eu ficasse muito tempo descascando o alho e cortando o alho queimava a minha pele. Era tipo assim, queimava e ardia, queimava bastante. Se eu bobeasse com a faca e eu me cortasse, sangrava muito, até estancar aquele sangramento, porque eu tomava anticoagulante. Então, o que aconteceu? Eu perdi a prática na cozinha, sabe? Eu
Até hoje eu vou pegar na faca, eu esqueço como segura, vou fazendo, só corto pra dentro. É uns negócios meio esquisitos lá, mas eu me viro, tá, gente? Agora eu me viro. Mas naquele período, além de eu perder a prática e ser proibida de mexer com algumas coisas, eu esquecia, porque eu tava com amnésia. Então, se eu colocasse uma panela no fogo, eu esquecia daquela panela lá e, vixe, quantas vezes eu tenho quase botei fogo na casa, várias vezes, porque eu ligava a panela e eu esquecia que eu tinha feito, tava fazendo alguma coisa. E a panela ficava lá, o fogo torando, e eu ficava tipo, aham. Então, começaram a me proibir de fazer algumas coisas na cozinha para eu não esquecer, porque tava muito perigoso. Então, meu marido, ele tomava frente dessas coisas, assim, sabe? Até hoje ele toma frente dessa parte da cozinha e tudo mais. Eu faço, mas eu faço, tipo assim, o pior não é nada, gente. É que eu faço, tipo assim, como posso dizer, meio sem jeito, sabe? Eu faço, mas estabanada, tipo assim, mas eu faço, mas estabanada. Quebro as coisas, me corto, uns negócios meio doidos assim, mas é a prática. Então, conforme eu vou fazendo, eu vou ficando boa, né? Porque o tempo eu vou ficando melhor. Mas de fome ninguém morre, não. Ninguém morre de fome, não. Tendo pão com ovo também tá bom. Eu comecei a ficar muito organizada, porque eu tinha que pensar se eu ia fazer isso. Então eu fui orar a Deus e eu fui perguntar pro Senhor se era isso mesmo, tá? Então antes de você fazer alguma coisa, tomar alguma atitude drástica na sua vida, ora a Deus, tá? Deus não é dúvida. Ó, Deus não é dúvida. Então se você tiver na dúvida de alguma coisa, você não faça. Tá com dúvida, não faça. Vai orar a Deus, orou, continuou com dúvida? Não faça, porque Deus não é dúvida, tá? Então eu orei a Deus. Eu me lembro até da palavra que ele me deu, tá? Foi Elias dentro da caverna. Eu me lembro até hoje e eu fiquei muito emocionada porque eu vivia dentro do salão, né? Então o salão era a minha caverna. Eu entrava de manhã, eu só saía à noite. Então era literalmente a minha caverna, né? Então eu peguei aquela palavra assim pra mim de um jeito tão, sabe? Então falei, nossa, meu Deus. Só que o mais interessante foi o que aconteceu na sequência. Enquanto eu estava orando e perguntando pro Senhor, até ele me dar a palavra, o meu marido estava na rua de casa ali, no ponto comercial que tava para alugar ainda, né? Tava com as portas abaixadas, inclusive não o meu, tá? Um outro ponto comercial que estava para alugar. E aí ele estava com a porta aberta assim pela metade, né? E enquanto eu estava lá no andar de cima orando, apareceu uma igreja na rua que estavam fazendo passeata na rua, orando e cantando, tá? O meu marido estava dentro do ponto, um pastor, ele foi até onde meu marido estava. Olha, gente, olha como Deus usa as pessoas para falar com você. Presta atenção. É muito forte isso aqui é testemunho. Ai, meu Deus, Deus é tremendo. Aí, esse pastor, eles estavam na rua, porque eles estavam entregando um folhetinho da igreja para as pessoas irem visitar, tá? E aí, o que que acontece? Ele passou por debaixo da porta que estava pela metade, ele passou por debaixo e ele conversou com meu marido. Oi, tudo bem? Eu sou o pastor, não sou de Caraguá, eu sou da... Que cidade? Acho que ele era de Jacareí. Ah, eu sou de Jacareí, estou aqui à visita. Entregou acho que, não sei se ele chegou a entregar para meu marido um papelzinho e tudo mais, mas ele cumprimentou meu marido e falou assim: estamos de passeata aqui na rua para convidar as pessoas para conhecer a igreja, só que Deus pediu para eu entrar aqui e falar com você, pois a sua esposa, ela está com umas dúvidas. Eu não sei o que é. Olha, gente, como é que pode uma coisa dessa? Tem pessoas que não acreditam no agir de Deus. Tem pessoas que não acreditam que Deus tem homens e mulheres na terra. Gente, eu tô até falando, eu tô me arrepiando só de lembrar. Você acredita? Eu de joelho lá no andar de cima orando, pedindo a palavra de confirmação para Deus, se eu fechava o ponto ou não, sabe? E esse homem, esse pastor, passou por debaixo da porta, onde estava pela metade, falou pro meu marido: Deus me mandou aqui, tá? E a sua esposa está com os problemas lá, umas dúvidas, não sei o que é, mas Deus pediu para falar
que vai dar tudo certo. O que ela escolher vai dar tudo certo. Falou pro meu marido. Então fala para ela ficar tranquila, que vai dar tudo certo. Para ela acalmar o coração dela. Falou desse jeito. E ele falou assim: eu nem sei por que eu entrei aqui para falar isso. Deus só tocou no meu coração. Eu entrei e falei. Agora eu já tô indo embora. Aí ele pegou, passou por debaixo assim, foi embora. Aí eu lá no andar de cima tava ouvindo as músicas, tá? Mas uns instrumentos tocando, mas eu não tava conseguindo entender. Onde eu tava era muito alto, tava muito longe. Aí e eu tava em oração, tava de joelho, orando, com a cara no pó. É assim que a gente faz pra Deus, gente. A gente tem que se humilhar pro Senhor. Quanto mais você colocar sua cara no pó, mais ele vem com, sabe? Ele vem com providência ali. Ele fala, te responde. É assim, se humilha pra Deus pra você ver como se aquele pedido que você quer, você não vai ter resposta. Se humilha pra Deus pra você saber, pra você entender se o que você quer é ou não é o seu caminho, sua escolha. É só Deus que vai falar com você, tá? É só o Senhor. Eu estava, tipo, super emocionada porque eu tinha acabado de receber a palavra, né, do Elias dentro da caverna, que era, quem não conhece essa palavra, é que o Elias, ele já tinha matado todos os profetas de Baal, né, e já tinha provado para todo mundo que só Deus era Deus, né? Só que depois de um tempo, quando todo mundo já tinha visto que Deus era Deus, só o Senhor era Deus, as pessoas viram que elas estavam sem profetas, porque o Elias tinha matado todos, né? Eram todos profetas de Baal. Então o que ele fez? Ele estava tranquilo, tinha feito todo o povo, né, ver que Deus era o único Deus. Só que o povo se viu sem profeta e ao invés deles entenderem que Deus era Deus, eles entenderam que eles estavam sem profetas. E agora? Culpa do Elias, porque estavam sem profetas. Então, o que aconteceu? O povo se revoltou contra Elias, tá? O povo se revoltou contra Elias, olha só que absurdo. E ao invés de ficar a favor do Elias, eles fizeram o seguinte: todos se uniram, né? Como sempre, todos se uniram para acabar com os profetas de Deus, tá? Então o Elias ficou com muito medo. Olha para você ver, o Elias, ele era todo o profeta Elias, para quem já leu, né, a palavra, sabe que o profeta Elias, ele tinha um jeito muito diferente, muito diferente. Ele era tipo, ele tinha tanta fé em Deus, tanta fé no poder de Deus, que ele chegava a ser até, como posso dizer, desbocado, tá? Ele era até desbocado, tipo assim, ele chegava, tipo, ser irônico pra todo mundo, ele era todo desbocado, ele era todo bem diferente quando ele tava cheio do poder do Espírito Santo, sabe? Então ele era todo assim, vai, faz isso aí, quero ver. E ó, se eu fosse vocês, eu gritava mais alto. Então, tipo assim, ele era muito desbocado, cheio do poder do Espírito Santo. Ele era muito. Então, o que que acontece? Quando ele ficava triste, né, chateado, ele era muito depressivo, o profeta Elias, ele era muito, muito depressivo. Então ele era tipo assim, do 8 ao 80. Então, tipo, quando ele tava na parte da depressão, ele falava: ai, mas por que eu não morro? Ai, eu podia morrer logo, então, Deus me levar. Então ele era muito assim, muito deprimido, muito deprimido. Então o profeta Elias era depressão total, tá? Ele era deprimido. Deus não escolhia, Deus escolhia os improváveis. Então o profeta Elias, ele era meio bipolar e deprimido ainda por cima. Só que nesse momento ele estava sem essa coragem dele, ele estava com muito medo de ser morto, tá? Então ele se escondeu amedrontado dentro da caverna. Ficou escondido lá com medo de morrer. Olha, um homem cheio do poder do Espírito Santo, né? Todo corajoso, desbocado até. Mas naquele momento ele estava muito, como posso dizer, muito perdido, com pouca fé. Só que Deus foi o resgatar de dentro da caverna, chamando por ele, tá? Então, assim, se vocês quiserem, vamos estudar a palavra. A Bíblia, ela é maravilhosa, gente. Ela tem cada história para te edificar. Você vai aprender muito, muito na palavra, tá? Então, quando eu li essa palavra e eu vi que Deus estava mandando
não me mandou a mensagem correta, sabe? A mensagem certa. Então eu entendi que eu não precisava ter medo, não que eu podia sair de dentro da caverna assim, que o Senhor estava comigo. Eu iria ter forças para continuar, sabe? Então o que que acontece? Eu tava bem emocionada e meu marido entrou. Aí ele falou assim: Mi, deixa eu te falar o que aconteceu. Eu tava lá embaixo, assim, assim, assado, o pastor passou e ele me contou, né? E eu falei: uau, tipo assim, nossa, Deus falou comigo aqui também. Eu sei o que eu vou fazer agora. E aí foi, inclusive, a minha confirmação, né? Então, tipo assim, Deus me mandou a palavra e já me mandou um servo dele para confirmar que ia dar tudo certo. Naquele mesmo, que era no final de tarde já, era quase umas 18 horas, 5h30, 18 horas. Naquele dia mesmo, eu falei assim, fechei o salão, não abro mais. Então, tipo assim, não avisei ninguém, ninguém ficou sabendo de nada. No dia seguinte eu simplesmente não abri mais e eu desmontei o salão naquela mesma noite. Eu desmontei o salão todo e foi muito leve, sabe? Foi muito leve, porque eu não tinha dúvida nenhuma, porque Deus tirou toda a minha dúvida. Eu não estava feliz. Não importa com que você trabalhe, sabe? Se você estiver trabalhando pelos motivos errados, não é bom, não é bom. Às vezes você está trabalhando num emprego que você não gosta, sabe? Só pelo salário, ou porque você tem medo, você acha que você não vai conseguir um outro melhor, né? Aí você vai trabalhar. Eu sei, gente, é horrível. Você vai trabalhar, vai ser feliz, você vai angustiado, você vai parecendo que você tá indo pro castigo, sabe? Você fala, ai, nossa. O negócio comigo ficou tão chato, ficou tão ruim que eu escolhi essa situação de trabalhar com horário marcado, inclusive porque eu tinha que me preparar psicologicamente um dia antes de atender determinadas pessoas. Olha o nível que era. No finalzinho, inclusive, eu escolhia quem eu queria atender. E tinha certas pessoas que eu falava assim, ó, desculpa, mas você não atendo não. A pessoa ficava olhando assim, eu falava assim, não, você eu não tem horário pra você. Então, tipo assim, eu era muito sincera e inclusive eu tava comentando com meu marido, falou comigo ontem sobre isso. Ele falou assim, nossa, você para falar com as pessoas, você falava na cara, e era verdade, eu falava na cara, ó, pra você eu não tenho horário não. Porque não era só as pessoas falarem, sabe, dos problemas delas e tal, mas era também referente a, como posso dizer, era tipo tudo, era amigas que viravam a cara pra você se você não aceitasse fiado, tipo assim, se você cobrasse uma dívida que estava em atraso, a pessoa parava de falar com você porque você cobrou. Era umas situações assim que você vai falando, nossa, eu pensei que a pessoa era minha amiga, mas não é, né? Então, é uns negócios, gente, que só quem tem comércio assim, tá? De muito tempo, inclusive, vai entender do que eu tô querendo dizer, tá? Então, tipo assim, se você não dá desconto, você não é amiga. Se você não aceita fiado, você não é amiga. Se você cobra, você também não é amiga, sabe? Então era tipo muito demais, era tipo demais mesmo, gente. Vocês estão tendo 10 anos com comércio, então eu sei do que eu tô querendo dizer, tá? Então, tipo assim, aí as pessoas elas faziam, mentiam, enganavam, fazia cada coisa, chegavam a roubar objetos de dentro do salão. É, as pessoas vinham na rua e falavam assim: oi, moça, tudo bem? Aí eu falava: oi, tudo bem? Eu falei assim, não, é que saiu uma mulher aqui agora com um produto dentro do capacete. É, ela comprou? Aí eu ficava: nossa, meu Jesus Cristo. Nossa. Então, tipo assim, gente, eram coisas assim que não dá nem pra comentar, sabe? Não dá nem pra comentar, que é muito chocante até. Então eu fui observando o jeito das pessoas, eu fui ficando bem chateada, tá? Então eu tinha um problema grave, tipo assim, eu preciso viver para eu cuidar da minha filha, né? Nossa, eu preciso me recuperar, cuidar da minha saúde, o tratamento tem que ficar bem, né? Porque eu sou mãe, preciso criar minha filha. Ela não pode crescer sem mãe. Aí vinha a pessoa e falava assim, ai,
faz aqui, ó, Mi, porque eu vou trair meu marido hoje. Nossa, assim, sem saber, nossa, gente, aquele dinheiro, assim, que eu sabia que eu ia receber, né, no meu trabalho, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa tá pagando o serviço do cabelo dela e tudo mais, né? Só que aí eu ficava com aquele sentimento do tipo, meu Deus, que a troco do que a pessoa faz isso, sabe? E era várias vezes, não era uma, duas, várias vezes. Só que começou a me, sabe? Começou a me sufocar. Principalmente eu aqui orando a Deus, pedindo a cura, pedindo, né? Como é que eu vou contribuir para eu ficar feliz ou não me incomodar, né? Com a pessoa fazendo coisas que não é legal. Mal sabe que tudo que ela faz de ruim ali, ela vai colher lá na frente. Então, tipo assim, falava de Deus para as pessoas não queriam ouvir, sabe? Dava conselho, a pessoa não queria ouvir. Chegava a ver a pessoa sentava, metia pau no marido, sabe? Xingava o marido, xingava de todos os jeitos o marido. Eu falava, não, calma, não sei o quê. Aí quando o cabelo ficava pronto, o marido entrava pra pagar. Oi, amor, ficou bom? Eu falava, gente, se a pessoa é assim com o marido, que a pessoa não vai ser comigo, com alguém assim que, né? Então era uma situação que tava me fazendo mal. Então eu tava indo trabalhar e eu me sentia mal. Eu saía do trabalho pesada. Eu ia mal, eu voltava pesada. No dia seguinte tava cheia de dor na cabeça, dor no sabe, no pescoço, assim, de por favor, a energia tava pesada. Teve uma vez, inclusive, que a pessoa sentou, ela falou tanto, falou, ó. Gente, ela ripou, ela xingou todo mundo e tudo mais. Ela levantou e falou assim: agora eu tô, ó, tô bem. Ai, tô leve. Aí a mulher passou por debaixo da porta, aí eu sempre orava o salão, tá? Sempre é muito importante isso, você que tem comércio. Você ora seu ambiente de trabalho, ora tudo para sair toda energia maligna. É hora com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, tá, gente? Não é colocando o pezinho de arruda, não, pé de pimenta. Isso é superstição. A partir do momento que você coloca um pé de pimenta, um pé de arruda, você tá abrindo porta pro capeta entrar. Superstição é porta, é brecha pro diabo entrar. Eu repreendo em nome de Jesus. Não coloque aqueles negócios de sonhos, sabe? Nem sei o nome daquele negócio lá. Aqueles olhinhos que todo vê. Oxe, olha que coisa do capeta. Eu repreendo em nome de Jesus, hein? Quando você pega uma causa sua, faz uma simpatia, coloca um pé de arruda, uma espada comigo, como é? Espada do seu Jorge, comigo ninguém pode. Pé de pimenta, que mais? Tem mais aí? Coloca o espelho perto do. Conheço, gente, eu conheço tudo. Eu era do mundo. Eu conheci a verdade. Eu conheci Jesus e fui liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? É isso que você tem que entender. Se você pega uma superstição qualquer, escolhe aí qual é que você gosta, e aí você coloca dentro de sua casa, seu ambiente de trabalho. Tem pessoas que pegam fotos, colocam debaixo de imagens. Gente, faz isso não, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Quando você faz isso, você tá dizendo isso daqui, ó. Jesus não pode. Não dá. Jesus é pouco para Jesus. Ele não vai segurar sozinho. Deixa eu dar uma ajuda. Tá vendo o que você faz? Não, o nome de Jesus não é suficiente. Deixa eu colocar aqui um pé de pimenta junto. Tá vendo o que você faz? Você tira a glória do poder do nome de Jesus Cristo e você coloca para deuses. Você coloca para ídolos. Um pé de pimenta é um ídolo. Um pé de arruda é um ídolo. Um espelho pendurado, não sei não, que é ídolo. É brecha pro capeta entrar na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho. Não faça isso, gente. Não faça isso. Eu sei, eu não conhecia, eu já fiz também. Uma vez eu coloquei um pé de arruda no meu salão, murchou em um dia. O negócio murchou tudo. E quando você coloca atrás da orelha assim, ó. Oh, meu Deus, o negócio não ficou um dia. O negócio, eu repreendo em nome de Jesus, ó lá. Tá vendo? Não sabia. Quando você faz as coisas sem conhecimento, você tá fazendo uma coisa que você não tem conhecimento, você tá quase. Tá pecando? Tá, não deixa de ser. Não é porque você não sabe que é errado que deixa de ser errado. Não é verdade? Você só tá sendo um tolo, como diz o Senhor na própria palavra, tá sendo tolo, ímpio.
Então, quando você conhece a verdade, a pessoa tem medo de conhecer a verdade. Sabe por quê? Não vou ler a Bíblia, não. Ai, por quê? Ah, porque se eu ler a Bíblia, eu vou saber. Aqui, ó, a minha aqui, ó. Se eu ler a Bíblia, eu vou saber das coisas. Aí, se eu souber das coisas, eu vou estar pecando. Ai, eu não vou conseguir mudar. Se eu ler, vou ter que fazer as coisas tudo certo. Vai ser difícil parar de beber, parar de mentir, parar de fazer as coisas de errado. Gente, não. Você tem que vir para Deus do seu jeito. Vem mentindo, vem roubando, vem traficando, vem fazendo tudo de errado. Vem fazendo tudo de errado. Por quê? Deus quer o pecador. Não é você que vai mudar para ir para Deus, para ir para Jesus. Não. É por isso que as pessoas não vão para Deus. Elas acham que elas não vão conseguir mudar. Não. Vem roubando, vem se prostituindo. Vem do jeito que você tá, vem adulterando, vem do jeito que você está. Sabe por quê? Não é você que vai mudar. É o Espírito Santo que vai te mudar aos poucos. A mudança vai vindo tão sutil que você não vai perceber. Quando você vê, você não está fazendo mais do que você fazia. Você faz com culpa, você faz se querer fazer, você não quer fazer mais. Não é você mudando. Então não adianta você achar que você não vai para Deus porque você acha que você não vai conseguir mudar. Vixe, se for isso, pode ficar sossegado, pode ficar tranquilo, porque na verdade você vai para Deus e você vai do jeito que você tá. Você vai mudando tão aos poucos, que nem, vamos supor, eu ia sempre para barzinhos. Eu não quis ir mais. Ah, te proibiram? Não, eu só não tive mais vontade. Entendeu? Eu já não bebia. Então eu ia pra barzinho, às vezes meu marido bebia de vez em quando. Ele viu que eu tava cheia do Espírito Santo e que ele não tinha, ele quis também. Ele parou de beber por vontade própria. Não foi eu que mandei ele beber, parar. Bebe se quiser. O corpo é dele. Mas eu ia estar cheio do Espírito Santo e ele não. Entendeu? Então vem do jeito que você está. Vem do jeito que você está. A mudança vem aos poucos. O Espírito Santo é um espírito conselheiro. Ele vai te mudar. Aos poucos. É sutil, gente. Você não vai sofrer com Deus, não. Deus não é um Deus para te fazer sofrer. Você vai mudando. Uma hora você vai querer fazer uma coisa, outra hora você não vai querer mais. O vício vai diminuindo. Você vai começar... você vai começar a se sentir culpado. Não, vou fazer isso não, ó. Deus tá vendo. É verdade. O problema não é pecar. O problema é você não se arrepender do seu pecado, tá? Você tem que se arrepender do pecado. Entender o que Jesus fez por mim, por você, tá? Então, quando você coloca uma superstição na sua vida, você tá falando aqui, não, Jesus não aguenta, hein? Aqui tá difícil para ele. Deixa eu tomar um banho de sal grosso para ajudar, tá? Então, não faça isso, tá? Não faça isso. Não coloque superstições. É tudo do poder do Espírito Santo de Deus. É tudo no nome de Jesus Cristo. Você só precisa de Jesus na sua vida. Você não precisa de mais nada. Quando você entender que você só tem Jesus na sua vida e que Ele é suficiente, Ele é único e suficiente. Então você não precisa de pé de arruda, de pular 7 ondas. Essas coisas é tudo do capeta, gente. E infelizmente, se ninguém contou e você tá fazendo essas coisas ainda, horóscopo, meu Deus, ó, pelo amor de Deus, hein? No mundão, eu era leonina, no mundão. Agora, para Jesus, eu sou só filha de Deus, só Michele, filha de Deus. Não existe horóscopo para quem é cristão. Você não pode idolatrar imagens, ídolos. Não pode. Não pode, gente. Infelizmente, se ninguém nunca te falou, pois é tudo do capeta. Você só tem Jesus Cristo na sua vida porque Ele é o único e suficiente Salvador. Você não precisa de mais nenhuma superstição para te livrar do mal. Oxe, você está doido? Ninguém falou isso, não? Ficou sabendo agora, então. Acabou, hein? Não tem essa de horóscopo, não. Não tem essa de ficar colocando figa, esses negocinhos de figa. Não, gente. Tudo isso é superstição. No mundo espiritual, você precisa do Espírito Santo de Deus, tá? É com Deus que você tem que ter intimidade.
É a trindade divina, gente. É uma família, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você quer o quê? Depois reclama que a vida tá ruim. Gente, a vida só vai melhorar a partir do momento que você quer conhecer a verdade e a verdade te libertar. Ela vai te libertar e ela vai começar, sabe, te mover de uma forma que você não vai nem acreditar. E você vai começar a ter consciência do que você fazia antes. Você vai falar, nossa, eu fazia isso. Como é que eu podia fazer? Nossa, eu era cega mesmo, olha. Eu era cega mesmo. Você começa a entender as coisas do mundo de uma forma que você não tinha noção. Só que se a pessoa tiver no mundão, sabe? E querer só as coisas do mundo, ela não vai enxergar a verdade, tá? Era por isso que Jesus falava em parábolas, para que aqueles ouçam e não entendem. Porque se ouvir e entender, certamente se arrependerá e pedirá perdão ao Pai, e o Pai misericordioso e bondoso que é, certamente iria fazer o quê? Perdoar. E Jesus, então ele falava em parábolas para os filhos do diabo não entender. Porque no mundo tem filhos do diabo, tá, gente? É aqueles que fazem o mal e gostam. Então, é só Jesus. Jesus, ele é a ressurreição. A gente morre para o mundo e a gente nasce em Cristo, tá? É assim que a gente se liberta. É com Jesus. Ele o cristianismo é a única religião que te dá uma redenção. Ó, arrependimento de pecado e te promete uma vida eterna. É o único, é o cristianismo. E para isso você tem que fazer o quê? Você tem que entender que é só Jesus. Ele morreu na cruz por você, ele suou sangue, chorou sangue de sofrimento. Então ele merece toda a honra e toda a glória no nome dele, tá? E ele deu o poder, tá? Ele deu o poder para que usasse em nome dele. Vamos supor, vou dar um exemplo agora, qualquer pessoa agora nesse momento que estiver assistindo esse vídeo, eu declaro no poder do nome do Espírito Santo que receba a cura aonde precisar. Receba a libertação dos vícios, que as portas do trabalho se abram e que a pessoa tenha a oportunidade de uma vida melhor, cheia do Espírito Santo de Deus e da paz de Jesus Cristo, que é o que a gente precisa. Eu declaro em nome de Jesus Cristo bênçãos para os filhos de Deus, tá? Para mim também, sim, em nome de Jesus. Então, gente, não adianta você trabalhar pelo dinheiro e triste, amargurado, pesado. Não, entrega na mão de Deus que tudo dá certo, tá? Hoje eu tenho 7 fontes de renda, tá? Eu não trabalho com salão, glória a Deus. Eu tenho uma vida saudável, estou curada para a honra e para a glória do meu Senhor Jesus, das tromboses cerebrais, tá? Anote tudo, começa a anotar. Tá vendo assim, ó, tem um caderno assim, ó. E esses cadernos eu faço a minha organização financeira, tá bom? Um conteúdo para um próximo vídeo. Mas olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Ó, eu do futuro, R$ 200. Tá vendo isso daqui? É assim que você vai começar a organizar as suas vidas, sua vida financeira, tá? Eu vou fazer um conteúdo referente a esse tipo de anotação para vocês entenderem como é que eu faço, mas eu só dei um spoilerzinho do eu do futuro, tá? Isso daqui vai te ajudar muito. Então se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho da notificação para quando eu postar vídeo, você for notificado, tá? Repara também se você continua inscrito no canal, pois o YouTube está desinscrevendo as pessoas, tá? Então dá uma olhadinha para saber se você continua inscrito no canal, pois tá rolando umas coisas estranhas aí, as pessoas estão sendo desinscritas dos canais, tá bom? Curta, compartilhe esse vídeo para chegar para mais pessoas e, gente, coloque todos os seus problemas, as suas dúvidas na mão de Jesus Cristo. É só Deus que tem o poder de todas as coisas. Tudo é possível para Ele, tá? Ele é o Deus do impossível. Então, não precise você ficar com medo achando que você não consegue arrumar arrumar um trabalho melhor, tá? Pra você ver, gente, eu tava com medo de continuar, tipo, de fechar as portas do salão e hoje em dia eu tenho 7 fontes de renda, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês precisam focar na sua vida espiritual com Deus,
tá? Que todas as coisas na sua vida são melhoradas, tá? As coisas são acrescentadas, mas tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus, tá bom? Então, ame a Deus acima de todas as coisas. Só Ele pode estar com você nos piores momentos, viu? É só o Senhor. Pegue essa experiência ruim que você está nesse momento, não sei o que você está passando na sua vida, né? Mas tenta aprender o máximo possível é porque é nesse momento que você vai aprender, tá, gente? É no sofrimento que você aprende. E se você não está num momento de sofrimento, você não se chega ao Pai. Porque você porque se for tudo muito bom, tá tudo muito bom, você nem corre para Deus, né? Então aproveita esse momento que você tá sofrendo, que você tá passando por dificuldades e aprenda o máximo possível, observe as pessoas ao seu redor, observe o mercado, observe as coisas, a atitude das pessoas, tá? Observa para você ver como as atitudes de algumas pessoas são bem desgostosas, né? E depois eu vou fazer um vídeo referente como eu faço as minhas anotações, tá? E aí, o que que acontece? Aconselho você a fazer também. Vai te ajudar muito, tá? Vamos cuidar da nossa vida financeira, cuidar da nossa saúde, mas estar acima de tudo, assim com Deus. Beijo, gente. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.